Deixa eu te falar uma coisa quando o pessoal entra. Hã? Quando o pessoal vai entrando, o contato que eu tive com o muçulmano, e eu comecei a falar assim que essa pessoa passava por dificuldades. Aí eu falei assim, eu podia te dar uma saída, eu podia te mostrar uma saída, mas você não quer conhecer um outro Deus, né? Aí ele falou assim, se for culturalmente, eu gostaria. Quer dizer, então tem ainda esse subterfúgio aí que a gente pode utilizar, né? A questão como se fosse Para cultural, só conhecer. para chegar, né? E na hora que o milagre acontece, não tem como dizer que não foi o próprio Deus que fez, né? O milagre, só ele pode fazer milagre. É porque até fala, né? É ouvir a palavra. Porque mesmo que a gente tenha essa dificuldade, é a questão de eles ouvirem. Então, se a gente conseguir, mesmo que foi, deixa eu comunicar assim para você conhecer a cultura, né? Porque, por exemplo, Brasil, a gente é cristão, então eu quero comunicar, falar para você o que a gente crê. Aí ele ouve a palavra. Aí a palavra fala, né? Pela palavra, pelo ouvir que vem a fé. Então tem vários caminhos mesmo. Aí é a questão de quando eles perguntarem, de a palavra começar a confrontar, né? Porque é isso que vai acontecer. É como Vai aquele que você joga a acontecer. semente e aí ela vai entrando no coração. Então, para ela entrar no coração, é como aquela terra. Aí tá cheia de erva, erva daninha, né? No caso, tá cheia de erva porque eles têm pré-concepções. Então, a pré-concepção, a gente já tem aquelas barreiras, né? Bíblia não é, isso não é, isso não é. Então, a gente começar, tipo, a arar a terra, né? Eles perguntando, mas Jesus, ele nunca falou que ele é Deus, tão explicitamente. Vai. Então, é por isso que essa semana a gente vai pegar, como a gente já viu dos profetas, apontando para Jesus, vai pegar de Jesus mesmo. Jesus falando o que ele fez, os atos, as falas, que tudo aponta que ele é Deus, filho de Deus. E a parte é muito bom, porque eu já vou até, teve até na EBD hoje, né? São 4. A gente tem 4 livros que, assim, é incrível, né? Que Deus, ele queria tanto que a gente entendesse Jesus, mas ele queria falar de forma que os povos daquela época, né, iriam entender. Olha isso, são 4. A gente sabe primeiro, né, que para ver uma situação, 4 pessoas diferentes vão ver aquelas mesmas situações, vão trazer uma abordagem semelhante, só que escrever de modo diferente, porque são 4 autores, 4 percepções daquela mesma situação, mas todos eles se encaixam. Só que o incrível é que, assim, olha isso, Deus o maior missionário, né? Que ele inspirou. Mateus foi escrito para os judeus, porque Mateus, você vê ele colocando desde a genealogia, você faz muita diferença. Mateus fala de Adão, fala Abraão e nananana, a genealogia inteira. Por quê? Porque judeu está acostumado a ler genealogia. Agora, se você falar para um cidadão romano daquela época, ele vai te xingar, que ele não sabe ninguém que está lá. Ele não sabe que é Adão, não sabe que é Davi, não sabe isso. E você vê que, assim, Deus ele fez Mateus para os judeus. Você vê que João já começa. No princípio é o verbo, e o verbo era Deus, ele estava com Deus. Ele não começa na genealogia, porque João é diferente. Ó, vamos falar Mateus, ele fala para os judeus. Então você vai ver o livro, o escritor de Mateus, ele tem a seara. Então essa é a questão. E Mateus é muito importante para a gente, para a seara do muçulmano. Por quê? Porque da mesma forma que o judeu tem Moisés, tem os profetas, o livro de Mateus fala muito da perspectiva judaica. Perspectiva judaica de Davi, de Jesus como descendência de Davi. Então, se Davi ele tem a realeza, a casa real, e Deus prometeu para ele grandes coisas, também Jesus é o herdeiro, né, de todas as coisas. Ele é rei, né? Tem até a filha de Davi. Tem uma que até clamava, né? Filha de Davi, tem compaixão de mim. Então, essa parte de ter a abordagem aos judeus que Mateus tem é para um povo. Aí, olha, nosso Deus missionário, ele chamou Marcos para escrever. E Marcos escreve para os romanos. E romanos, por quê? Porque os romanos em si, naquela época, você vê que Mateus fala que Jesus é rei, né? Ele aborda isso porque toda hora fala de realeza. Davi foi rei, Salomão foi rei, nada menos que Jesus será o maior rei. E ele aborda que Jesus é rei. Agora pensa, se Marcos, que escreve para os romanos, começar falando Jesus é rei,
já era já. Por quê? Roma, gente, Roma era império. Se eles falassem Jesus é rei, eles iam achar que era um rei político. Então, olha a sabedoria de Deus, que ele não começa falando Jesus como rei, como aquela político. Se travar, a gente me fala. Que às vezes eu tô vendo a câmera de vocês, tá me travando. Ele fala de Jesus mesmo, como Marcos tem a abordagem de servo sofredor. Servo sofredor, porque vocês veem assim, Marcos falando Jesus, Jesus, e ele sofria servo, ele servia e servia. Então, era para específico para o povo romano. E Marcos traz muito dos milagres, né? Até se você ver Marcos, ele é tão rápido as passagens, de uma hora para outra, porque naquela época o romano em si, né, ele era a guerra, era tudo muito rápido. E Marcos é um livro que escreve para esse povo com quadros. Escreve quadros, assim, que eu não sei se eles tinham paciência para ler ou não, até isso Deus deve ter pensado, mas você vê Jesus de uma hora para outra, e vai para um milagre, vai para um milagre. Então foi escrito para os romanos. Aí Lucas, aí na época a gente tem judeu, a gente tem romanos, né, na época de Jesus, a gente tem quem? Os gregos, né, aquela questão do Império Romano, ele tem o poder, só que, não sei se vocês lembram, um pouquinho antes, a maioria do povo foi, tudo espalhou a cultura grega, que veio Alexandre Grande. Agora não sei se Alexandre Grande veio depois, se veio antes, hein? Tem que ver na história. Bem antes. Veio, então tá certinho. Então a cultura grega já estava na época. A cultura grega era tão incidente que para alcançar esse povo, veio Lucas. Lucas escreve com a perspectiva do homem perfeito. Por que homem perfeito? Porque naquela época era tudo... Os gregos eram deuses, né? Você vê as estátuas, a gente tem herança, estátua, aquelas esculturas, porque a linguagem deles era, o que é perfeito? O que é perfeito? E Deus vai lá e vem falar. Vocês acham que isso aí é perfeito? Deixa eu apresentar Jesus Cristo, que é o homem e ele é perfeito, ele é Deus. Então, Lucas, como ele é médico, né? Ele vai tratar como Jesus, a cada momento, ele foi manso, né? E essa questão de mansidão, a questão de Jesus, ele ter todas as características de um homem mesmo admirável, era muito importante para que os gregos dessem ouvidos. Então você vê que Deus ele é muito gente, Deus ele é sabedoria. Tudo isso que a gente trabalha em missões, Deus já pensou em todas as coisas. Deus escreveu a Bíblia pensando nos povos que iriam entender. Então se Mateus escreveu para os judeus, vocês vão ver, Mateus é o mais longo, tem 28 capítulos. Fala muito de sábado, fala da lei judaica, fala disso, da religião mesmo em si, né, do judaísmo. E aí, automaticamente você vê que Marcos não tem muito essa questão, porque é para os romanos. Romano não tinha lei, não era judeu. E os gregos? Agora vem depois João. Aí João é o quarto, né, que a gente vai ter. João aí é para a igreja, né? Porque João ele é muito diferente. Na verdade, João seria para a humanidade inteira. Só que João é tão profundo que às vezes a gente só entende quando a gente, né, a gente conhece Jesus e é aquele nascimento de novo, e aí você entende o que João fala, de tão profundo que ele é. Então ele começa a abordar, e fez carne, logo no começo, o verbo se fez carne. Você fica, verbo, gente, que verbo? Que verbo? A palavra, desde o princípio. Então, tipo, a todo momento, João é muito diferente, ele traz Jesus como Deus mesmo. Então, se a gente tem, essa aqui é a questão, a gente vai começar naquele passinho, né, com os muçulmanos, que é a partir do Mateus. Vocês vão ver muito de Abraão em Mateus, vai ver eles discutindo, aí Jesus fala, né, vocês acham que vocês são filhos de Abraão? Que Deus pode fazer dessas pedras ser filho de Abraão e vocês não vão ser, porque vocês não têm fé. Então, a linguagem que Mateus usa é linguagem de Antigo Testamento, falando de Salmos, falando de Davi, dos profetas. Então, Mateus, a gente vai começar falando com os muçulmanos nessa linguagem, assim, de trazer sacrifício, sacerdote, trazer, vocês têm legalismo, né? O muçulmano tem muito legalismo de cumprir a lei, a regra na seta, e essa regra acaba sendo a profissão de fé deles, né? Tô jejuando, o Ramadã é o mês de jejum, inteiro de jejum e aprofundamento do Corão. Então, eles têm a regra, e aí eles, sou justo, né? Aí Jesus, assim, sábado, gente, sábado Deus deu, mas eu sou o Senhor do sábado, porque o sábado é para preservar a vida. Vocês falam, Jesus curou uma pessoa,
Aí eles, não, por que você curou ela no sábado? Não pode trabalhar. Aí Jesus, como assim? Vocês estão falando que vocês estão achando ruim por eu ter curado uma vida, sendo que o sábado Deus deu por causa da vida? Deus deu para preservar a vida? Então vocês vão ver que tem muito debate. Acho que Mateus é o que mais tem diálogo entre Jesus e os judeus, e é por isso que a gente pode pegar muito desses diálogos para falar mesmo como Jesus o tempo todo ele é maior do que sábado, Jesus é maior do que a lei, ele é maior do que Abraão. Gente, quando ele fala que ele é pai de Abraão, os judeus ficam tão bravos que eles né, o tempo todo, Abraão é base, olha isso, Abraão é um ponto-chave. Até que bastante gente viu de Abraão em si, né? A Abraão, a gente tem o Isaac e Ismael, e eles, muçulmanos, crê muito em Abraão, porque eles falam com orgulho. Somos filhos de Abraão, porque a gente descende de Ismael. Não é Isaac, né? Que Isaac foi da promessa, eles foram de Ismael. Só que o fato deles crerem em Abraão, é a questão, né? Jesus, ele fala que ele é maior do que Abraão. Aí, talvez vai dar um debate, assim, que eles vão falar, não, não pode ser, Jesus não pode ser maior do que Abraão. Porque Jesus é antes, Jesus, ele é antes da criação. Quando Abraão não existia, Jesus sempre existiu. Então, tem muita coisa que se a gente pegar Jesus, a gente vai ter, assim, claro, o que a gente pode falar para eles a partir dos profetas Mateus e como Jesus abordava. Então, tipo, a gente já tem a base do que aponta para Jesus no Antigo Testamento, e agora a gente só vai ter Jesus falando: eu sou o cumprimento, eu sou a porta, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou isso que vocês. Aí Moisés falava isso, eu sou. Aí Jesus, ele tem, né? Aí tem várias passagens assim, Jesus com os discípulos, que aí junta Moisés, junta. Teve três, Moisés, Elias e Jesus com eles, teve a transfiguração, e Jesus sempre maior. Então, Mateus, anota tudo que vocês acharem. Jesus interpretando, né, interpretando assim, explicando para esses judeus, ele é o cumprimento, ele é maior do que Abraão, ele é a porta, ele é maior do que o sábado, ele é maior do que a lei, ele é o cumprimento da lei. Então, a todo momento, Jesus está falando isso. Acho que vai ser a maior parte que a gente vai absorver de Mateus, sabe? Essa questão dos profetas e a resposta de Jesus. Aí agora, Marcos, a gente vai ter uma conversa boa com os muçulmanos, porque os muçulmanos creem em muitos milagres, porque no Corão, isso que eu falei, gente, Maomé ouviu cristãos. Ele escreveu o Corão porque ele ouviu esse povo falando: Jesus fez isso, Jesus multiplicou isso, Jesus fez isso. Tudo cópia, plágio, e ainda plágio errado, que escreveu errado. Aí foram lá, aí escrevendo milagre, Jesus. Tem até um milagre que não existe na Bíblia, que tá no Alcorão lá, que ele até falou, né? Não sei se vocês viram do vídeo, que tava lá a Tainara que mandou, né? Tainara, aquele vídeo muito bom, hein? Menina, que Jesus com as mesas, aí tava passando fome, e aí veio uma mesa do céu, e eles repartiram lá. Então Jesus orou e uma mesa desceu. Isso não tá na Bíblia. Agora na Bíblia tem outros, tem vários milagres que também estão no Corão, que foram ouvindo, né? Aí da parte de Marcos, então a gente vai ter uma abordagem boa, assim, que tem a mesma fala com os muçulmanos. Aí agora, Lucas já vai ser do homem perfeito, né? E vai ter muitas passagens também em Lucas que vai abordar Jesus, filho de Deus. Jonathan caiu, volta, Jonathan. Perdei. Aí bastante de Lucas. Mas é mais essa questão de o Lucas, ele fala muito dos gregos, mas várias passagens mesmo da própria divindade de Jesus. Agora, o que a gente vai ver de Jesus, filho de Deus, vai ser em João. Então, João, tipo assim, sabe, a gente vai fazer esse planejamento, vai estar a Bíblia lá, toda amarela, que a gente vai grifar tudo, porque praticamente todo o livro de João, Jesus é Deus, Jesus é a palavra, Jesus é que a Isabel falou, tá em João. E não tá em outros, porque eu lembro que uma vez eu fui fazer a oração, eu gosto muito dessa oração, né? Que Jesus, depois que eles falam, né? Vocês perguntando, não sei quem perguntou, acho que foi Tomé. Tomé? Não sei não, agora, hein? Ele lá, Tomé, acho que foi Tomé. Jesus, a gente quer ver o Pai. Aí Jesus, mas vocês estão comigo, né? O tempo todo. E aí depois Jesus vai fazer uma oração com os discípulos. Foi Felipe? Discípulo, Foi. né? Aí depois Isso, essa Jesus oração. oração com os discípulos, e aí nessa oração ele fala, né, Pai, acabei, terminei a obra. Acho que só tá em João, no livro de João.
terminei a obra que tinha me dado, e eu lembro que eu peguei, quando eu terminei o cursinho, meu primeiro campo missionário praticamente foi lá, né? Foi todos os dias, sentava do lado de alguém, compartilhava o evangelho, e no cursinho é muita gente, né? 200 pessoas numa sala, ninguém se conhece. Aí eu compartilhava o evangelho lá. Aí quando acabou o ano, aí eu falei, né, nossa, eu tava sentindo no coração, eu falei, minha obra aqui tá terminada, finalizada. Aí eu lembro que eu fiquei no coração, eu falei, eu vou chamar o meu pai, eu vou chamar o meu irmão, porque eu não tinha muitas testemunhas na época que Jesus reuniu os discípulos, né, para testemunhar essa oração. Aí eu fui lá, eu falei, pai, preciso fazer uma oração. Eu falei, eu preciso de alguém também, tem que ser mais uma pessoa. Aí vai o Rissa, meu irmão mesmo, né? Aí vocês dois, gente, vocês vão orar comigo. Por quê? Porque eu vou fazer que nem a oração de Jesus. Porque Deus vai receber essa oração. Que eu falei, Jesus, eu falei, Deus, que nem o Senhor. O Senhor fez uma obra, o Senhor orou com seus discípulos, que o seu ministério era terminado. E quando eu terminei com o povo do cursinho, eu fiquei com aquele coração de Jesus, e agora? Eu vou sair, sabe? Que eles continuem a obra. Então, como eu ia sair, aí eu fiquei naquilo na cabeça. Eu falei, Jesus, o Senhor me deu, o Senhor já terminou, mas o Senhor vai continuar com eles até o fim. Essa oração de Jesus não foi o fim. É como era o fim para Jesus, né? No sentido do ministério terreno dele, porque Jesus já ia ser entregue à morte. Então ele fez essa oração, por quê? Porque era o início dos discípulos, da caminhada dos discípulos. Eles começaram a andar com Jesus. Só que Jesus fez essa oração, né? Que até para a gente hoje, Pai, ele ora por nós também. Eu não peço que os tire do mundo. A gente, por mais que o mundo tenha aflições, no mundo tereis aflições, Jesus não corou, tira eles, tira ele, pai, recolhe. Quando tá difícil, Deus me recolhe, não quero mais viver. Aí Jesus fala, eu não peço que tire do mundo, mas que os proteja. Aí ele já começa a falar de proteger. Depois eu vou mandar essa oração, e eu vou mandar certinho no grupo essa oração, porque é pra gente. Aí ele falando, eu terminei a obra que o Senhor tem me dado, glorifica a mim como eu te glorifiquei desde o início dos tempos. Então, da mesma forma que Jesus é com Deus, desde o princípio, desde a eternidade, Jesus é com Deus, e a glória dele é com ele, essa mesma glória foi a glória que Jesus pedia, Pai, glorifica-me a mim, porque quando ele foi na cruz, ele morreu, mas a glória que ele ressuscitou, gente, incomparável. Então, a gente está falando coisas que são tão profundas que Jesus falava, é a glória que eu sempre conheci, que eu deixei o trono da glória, Jesus deixou o trono da glória nos céus para vir à terra como um homem, mas ele nunca perdeu a glória, porque a glória é dele, é sempre para ele. E aí por isso que ele glorificava ao Pai. Só que agora ele voltava para o Pai. Então não era o fim. Era tipo o fim do ministério terreno. Só que mais ainda, ele falou: e vocês têm que ficar felizes, os discípulos, né? Todos desolados. Não, meu mestre, que eu farei? Aí eles desolados mesmo, né? Porque Jesus não ia ficar mais na terra. E Jesus falava: vocês têm que ficar felizes, porque eu vou pro meu pai. Então, tipo assim, eu tô de volta com ele, eu sempre fui um com ele. Jesus é um, Jesus é um com o pai, não há como a gente entender. Só que Jesus é tão unido com o pai, e a glória é única, que é o único Deus em três pessoas. E Jesus falava: eu vou voltar pro meu pai, estejam felizes. E olha isso, ele é tão bom que Jesus nunca deixou a gente, porque mesmo que Jesus, a segunda pessoa do único Deus, voltou ao Pai, ele é tão bondoso que ele deixou a terceira pessoa com a gente, ele deixou o Espírito Santo. Aí você fica, meu, nossa, é uma coisa assim, e você começa a orar. Aí Jesus, ele, né, ele fala, eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, tipo assim, a gente tem a Bíblia completa, é inteira. Se o judeu tem a primeira parte só, eu fico com dó, porque eu falo, é grandioso e é. Só que eles rejeitam o Novo Testamento, gente, que é tão... É o tesouro de Deus. Tipo assim, eles têm o mapa, eles têm o guia, tudo apontando para Jesus, e eles não recebem a melhor parte. É tipo assim, foi convidado para a festa e não ficou até o final. É Jesus. Vocês não ficaram até o final, perderam o vinho que eu transformei de água. Aí perderam. Aí Jesus, ele vai, ele morre, ele tem a glória de Deus, ressuscita com a glória de Deus, sobe ao Pai e envia o Consolador para a igreja aqui na Terra. Então, tipo, continuou. E a gente tem um Consolador, que aí vem a parte de Paulo. Então, a gente já sai dos muçulmanos faz tempo. Os muçulmanos não sabem nem o que é igreja.
Os muçulmanos não tem, eles olham para Paulo, que Paulo, heresia, né? No caso, eles que falam para gente, heresia. E Paulo falando, Jesus, ele é o discípulo, ele é o apóstolo dos gentios. Ele começou a falar para aqueles que eram politeístas. Nossa, por que Maomé não encontrou com Paulo? É porque era fora de época, né? Paulo já tinha morrido já. Mas Maomé encontrou com cristãos, entre aspas, né? Porque vamos falar assim, que eles têm, Jesus, eles conheciam Jesus e falaram. Maomé escreveu os milagres de Jesus porque ele ouviu de cristãos. Só que cristãos que não souberam comunicar a fé e comunicaram que Jesus era só profeta. Falei, meu Deus do céu. Imagina se a igreja tivesse bem estabelecida na Arábia, sabe, na Arábia Saudita. Quão menos trabalho teria se alguém encontrasse com Maomé e falasse: Maomé, deixa eu te explicar, meu filho, você já entendeu que é o único Deus. Isso é maravilhoso. Os muçulmanos entenderam que é o único Deus. Só que aí, se eles falassem esse único Deus, mesmo sendo o único Deus, ele, na sua glória, é 3 pessoas, e ele enviou o seu filho para morrer por todos os nossos pecados, você entendeu que Deus é santo. Você entendeu que Deus é justiça, juízo, pecado. E aí, esse cristão falaria de Jesus. Então, a gente ia ter tanto menos trabalho, gente, que Maomé ia se converter. Ele ia pregar Jesus. E essa aqui é a questão, né? Aí a gente não cabe a nós, né? Mas chegou nele, primeiro o único Deus, e chegou Jesus de mais uma heresia, né? Porque naquela época tinha muita. É que hoje a gente já tem a Bíblia, já. Só que naquela época era tantas pessoas que falavam tantas coisas de Jesus, mas era tanta invenção, mesmo invenção assim, de Jesus ser isso, Jesus ser homem elevado espiritualmente, mas nunca foi Deus. Foi um homem que, de tão elevado espiritualmente, se tornou Deus. Aí eu meio que bagunça, bagunça. O povo não entendia Jesus. É por isso que é tão importante a gente entender quem Jesus é. Tipo, essa que é a questão, sabe? Muito simples. Só que se a gente entender quem Jesus é, nossa, que se a terra, né, as pessoas só ouvissem de Jesus, entender quem Jesus é, essa terra Jesus já voltava já. Mas é a questão, né? Ele fala, será que eu vou voltar e eu vou achar fé na terra? Porque nem aqueles que chamam cristãos me conhecem. Tipo, não conhecem. E às vezes na igreja mesmo, né? As pessoas falam e falam, mas se você perguntar quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E aí por isso que ele fala que naquele dia Jesus vai falar: eu nunca conheci vocês. Tipo, imagina ele nunca ser conhecido, nunca conheceu. E aí Jesus o tempo todo, né, ele teve um ministério, só que a própria revelação mesmo assim completa veio muito que a gente tem aí Colossenses, a gente tem do próprio Paulo. Aí eu fiz até a leitura e gravei ele falando, né? Filipenses. Colossenses fala de Jesus da eternidade e Filipenses. Só que aí vai ser para um outro planejamento. Mas para a gente pegar o de hoje, como a gente vai ver, e a gente vai comunicar eles a partir das falas de Jesus, também dá uma olhada nas passagens de Paulo. Porque eles, mesmo que o muçulmano fale de Paulo, mesmo que eles não creem em Paulo, Paulo vai explicar muito de Jesus. Paulo vai explicar o mistério, a glória que Jesus sempre teve com o Pai. Ele vai explicar, ele é o início da criação, ele é o princípio. O João já fala, né? Por isso que no Corão não tem os discípulos de Jesus. O Corão tem uma parte dos evangelhos, só que aí eu até perguntei para o povo do Paquistão, os muçulmanos, né? Aí eu, vocês creem depois, os discípulos, né? Porque os discípulos foram os que estavam tete a tete com Jesus, almoçaram com ele, eles viam Jesus, e tinha até aquelas brigas, né? Porque falava assim, eles eram tão colados com Jesus, os discípulos, que qualquer coisa direcionava, né, os discípulos. Tipo assim, os seus discípulos, Jesus, eles não lavam a mão. E era realmente isso. Eles não lavam a mão, eles não estão purificando os alimentos. Aí Jesus vai falar, né, eles acham que o coração de o pecado vai para fora, mas é o coração de vocês. O que contamina o homem não é o que vem de fora, mas é o coração de vocês e o que sai pela boca de vocês. Então, vocês veem que os discípulos, eles andavam com Jesus, eles eram observados, só que eles estavam aprendendo ainda. Tanto que eles estavam aprendendo que tem coisa que eles brigavam com o outro, eles ainda estavam amadurecendo na fé. Por isso que é ide e fazer discípulos. E por mais que a gente ganhe uma pessoa, a gente tem que ter aquele amor de Jesus e como ele é, de ter a paciência, assim, sabe? A gente, nossa, essa pessoa, às vezes é tão difícil, né?
tem os adolescentes, né, que a gente tá lá, e eu sou regente dos adolescentes. Aí, às vezes, a gente, nossa, mas essa pessoa, a gente fala 3, fala 4, e essa pessoa nem vê, nem faz. Mas quem sabe, daqui, não sei, 10 anos, essa é a pessoa que nem Pedro. Pedro negou Jesus no outro, não, 10 anos depois, ele falava, eu não sou digno de morrer a morte do meu Senhor. Se eu vou ser crucificado, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer a morte do meu mestre. Então, é essa questão da gente... O Espírito vai trabalhar, ele vai convencer do próprio Jesus, quem é Jesus. Então, se a gente mesmo entender quem é Jesus, pode ter certeza que ele vai nos ajudar a comunicar. E isso eu falo para vocês, porque tudo isso que eu estou fazendo de passar para vocês são coisas que eu jamais imaginaria que eu conseguiria ensinar. Eu estou falando as coisas aqui agora e eu tinha certeza. Olha isso, eu estou numa reunião, né? Aí antes de vocês entrarem, eu falo, Jesus, que eu vou falar. Aí eu falo, Jesus, eu sei mais ou menos o que a gente vai fazer, mas na hora, assim, eu falo, Jesus, o que eu vou falar, Jesus? E é muito isso, porque Jesus fala, eu na hora o Espírito Santo lembrará de todas as coisas. Então, ele lembrará, né? A gente tem que ler, porque tudo isso eu li. Aí, de uma forma, escutei pregação, às vezes eu tava, nossa, quantas vezes que eu tava, às vezes, escovando o dente, eu quero ouvir uma pregação. Aí eu colocava a Camila Barros, na época eu assistia muito Camila Barros. Aí ela contava as histórias lá de Jesus, aí eu ouvia, e foi ficando na minha mente. Então, quando você vai apresentar o evangelho, mesmo que você esteja assim, parece que você nem lembra. Tem coisa que eu falo, tanto nessa reunião quanto na reunião passada, que eu falei, Jesus, eu nem lembrava disso. Parecia que, tipo, eu nem não tava. Você sabe quando você tem uma palavra, tá fresquinha, aí você fala, eu vou ficar só nessa palavra que tá fresquinha. Só que o Espírito Santo te lembra de coisas que você estudou há tanto tempo. Eu falo, gente, coisa que eu vi há tanto tempo, eu li isso, eu nem lembrava mais. E Jesus faz lembrar por quê? Por causa do que é para ele. Tipo assim, a gente está aqui é porque o próprio Deus ele quer nos preparar de todas as formas para que quando a gente levar o evangelho vai ser a glória para ele. Então quando eu falo Jesus, como é que eu tô fazendo todas essas coisas? Como é que a gente está fazendo todas essas coisas? Aí é só ele que eu falo, isso não é meu, não. Aí quando a gente vê que Deus está interessado nessa obra, é que a gente fala, meu Deus, vamos fazer, porque se a gente, né, a gente tem as nossas coisas, tem a nossa vida, o nosso dia a dia. Só que, mesmo que a gente tenha o nosso dia a dia, a nossa vida, Deus fala, e o tesouro? Qual é o tesouro do coração de vocês? Que tantos tesouros tem na terra, que se você vai lá, aí o homem, aí você tem guarda, guarda, o ladrão rouba. São Paulo, a cidade, guarda, guarda, acontece isso. E aí você vê que Deus ele fala assim, aí tem um homem que achou um tesouro tão precioso, mas estava no terreno que não era dele. Aí ele gastou tudo que tinha para comprar aquele terreno. Comprando aquele terreno, ele achou que é o tesouro do reino dos céus. É esse o tesouro que tem que ser no coração de vocês. Tipo, se for necessário vocês correrem de todas as formas para alcançar esse tesouro, é a coroa eterna. Então, tipo, quando a gente chegar nos céus, tudo isso a gente não vai levar nada. A gente vai levar esse computador que tá aqui, essa luminária, a minha lua que eu ganhei aqui, os mapas, os povos, vai ficar. Alma não fica. Alma ou vai a Deus ou vai ao inferno. Então você vê, sabe, quem que compra uma alma? No mundo, nada. Não tem minério. O homem mata por causa de guerra, o homem mata por causa de dinheiro, vaidade, mata vidas, mata almas, e não tá nem aí, não conhece. Ah, eu fico imaginando, né? Gente, as guerras, tá tendo uma guerra da Ucrânia, da Rússia. Eu acho que eu não ia conseguir dar um tiro, que eu ia ficar pensando, meu, se aquela pessoa não for salva, eu vou matar ela, eu vou estar defendendo minha nação, mas aquela pessoa não for salva. Vou falar, moço, eu vou te dar um tiro. Se eu te matar, mas eu tenho que saber se você é salvo. Mas eu não sei se eu Isso sou salva. mesmo. Eu também tenho esse pensamento, Sayuri. É uma questão de cuidar e salvar, né? Aquela coisa boa que você tem aqui dentro, você tem que querer os outros também, conquistar esse amor que a gente tem aqui dentro, né, Sayuri? Exato. E é Não só ia Deus que conseguir faz isso, atingir. né? Porque, tipo, não é algo que a gente vê, tipo, a gente não tá vendo a alma da outra pessoa. Só que Deus ama tanto a alma daquelas pessoas que ele coloca esse amor, que é um negócio inexplicável, inexplicável.
Então, tipo, por isso que Jesus falou, eu vim e vocês farão coisas maiores do que eu. Tipo, ninguém vai fazer maior que Jesus no quesito tirar o pecado do mundo. Ninguém vai tirar o pecado do mundo. Mas em relação quantos cristãos que já deram a própria vida, que já fizeram tudo, tudo por Jesus e alcançaram povos, alcançaram nações, pessoas, e aí eu não falo só de missionários, mas a gente fala de toda a igreja. Mães, a mãe lá do Wesley, que tem o Wesley, aí ele teve 13 filhos, ela conseguiu educar os 13 filhos no evangelho. E nenhum se apartou do evangelho. Eu falei, 13 filhos. Tipo, aguentando todos os dias. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente tá aqui, e eu falo muito pra minha mãe, eu falo, mãe, se eu for que nem... se eu tiver paciência, que você não há amor. Eu falo, gente, e Deus deu para cada um. E aí quebra o nosso coração, né? Quando minha mãe fala, o seu ministério é missões, o meu ministério é ter criado você e seu irmão. Eu falo, meu Deus, eu não sou nada. Eu falo, gente, minha mãe é muito maior do que eu. Eu falo, gente, o que era? Então, cada um tem algo aqui na Terra. Então, se Deus, ele chamou, aí chamou a gente. Nossa, Deus, ele colocou no nosso coração amor pelos povos, por pessoas que a gente não conhece. E por mais que toda igreja tem que ter isso, tem alguns que Deus colocou esse amor, né? Tipo, por mais que toda igreja ame, aí você fala, mas a gente vai amar pessoas que a gente não conhece, que a gente não tá vivendo com eles, que não tá na mesma realidade, só que não tá chegando o evangelho lá, não tá chegando a palavra. Então é a alma que, nossa, Deus tá tão preocupado, né? Nesse sentido, preocupado não porque ele não tem controle, mas ele ama aquelas almas. E a gente também ama. Então, a gente apresentar Jesus, e eu creio isso, a gente já conhece, só que é que nem aquilo, né? A gente conhece cada vez mais. Mesmo que antes, aí a gente pode conhecer tantas coisas. Só que se a gente se aprofundar em Cristo, a gente não acaba. Tipo, não acaba. Ele é uma fonte que não se esgota. Você conhece mais de Cristo, amanhã você está conhecendo mais e mais. Então, quando você entende, e aí você é como você entende alguma coisa, você explica, né? Um jovem lá, aí eu não sei se eu falei para vocês, aí ele, eu não sei falar de Jesus. Aí tá, né? Eu falei, tá bom, tá bom. Aí chegou outro dia, aí eu deixei passar um tempo. Aí eu falei, nossa, eu não entendo nada de futebol, sabe? Eu queria que você me explicasse a série A, a série B, a série T, C, Z. Aí ele, nossa, pera, senta aí que eu vou te explicar. Ele, gente, eu pedi propósito. Ele explicou o futebol todinho, todinho. Eu falei, nossa, meu filho, você tem didática, hein? Aí ele, eu sei, eu entendo. Eu falei, mesma coisa. Se você entende o evangelho, o que você entende, você sabe explicar. Porque todo ser humano que entende uma matéria, alguma coisa, por mais que ele não seja um professor, tenha uma didática assim, ele entendeu a matéria toda, alguém que entende e explica. Então, por mais que, não sei falar dessa maneira, não tenho essa sabedoria, e não tem nada a ver, porque Deus, ele usa a partir do momento que você fala a palavra. Então, se você fala a palavra, aquilo, e principalmente quando você entende, você consegue falar mastigado. E a gente que está buscando para apresentar de uma forma para esse povo, é mais mastigada ainda, que a gente vai escutar eles falando de Moisés, então a gente vai começar de Mateus apresentando a forma que eles viam, né? Ele falava aos judeus. Então, toda hora eles falando de Moisés, de Abraão, Jesus, eu sou maior que Abraão, e se vocês quiserem, eu faço dessas pedras filhos de Abraão, se vocês... Porque filho de Abraão não é aquele que é de sangue, mas é aquele que é de fé, e Abraão foi justo pela fé. Então, mesmo que Jesus não morreu na época de Abraão, ele ia vir depois, Abraão foi salvo pela fé no Deus que proveria salvação para ele. Não na fé que eu sou justo e eu, Abraão, alcancei a eternidade, mereci os céus. Não, a fé que Jesus, nossa, Deus, eu ia matar o meu filho, Deus proveu o cordeiro. Se ele proveu o cordeiro, é um inocente morrendo por muitos injustos. Então a gente está justificado, o inocente morreu por muitos injustos. Então Abraão creu. E o tempo todo tipos, né? Tipo Jesus, tipo Jesus. Até que chega na revelação perfeita, que é Jesus. Então, quando ele vai falar de si mesmo, Jesus tem consciência, assim, plena de quem ele é, plena. Quando ele falava, aí, criança, com 12 anos, né? Fala com 12 anos, aí ele ficou no templo, aí a mãe dele foi e voltou. Aí, Jesus, quem é?
Aí Jesus fala, porque eles estão preocupados? Eu estava tratando dos negócios do meu pai. Então, Jesus já tinha, desde criança, consciência do seu ministério. E é claro que ele foi crescendo como homem, ele foi aprendendo, trabalhando como carpinteiro no dia a dia, mas aí ele sabia quem ele era. Quando ele leu lá o começo do ministério de Jesus foi a leitura daquele capítulo acho que foi, não sei se era Isaías, da Boas Novas. Eu vim anunciar e pregar as boas novas, anunciar o dia da salvação. E ele não fala o dia, ele termina, né? Ele não continua, ele não fala o dia do juízo. O dia da salvação, que Jesus trouxe salvação. E depois, no fim dos tempos, que vai ser o juízo. Que aí toda alma, né? Todo joelho se dobrará perante ele. E aqueles que não, aí Jesus foi, e aí essa questão, o muçulmano não tem medo de falar do inferno, a gente também, é que a gente tem que ter o cuidado, né, eu entendo isso, mas Jesus foi o que mais falou do inferno no Novo Testamento. Jesus falava muito, e ele usava 4 palavras, usava Hades, Sheol, ele falava que Abraão, ele estava bebendo dos seios, aquele lá que tinha o rico e tinha o pobre Lázaro, né? O rico, pobre. Aí eu sei que aquele de coração humilde, ele estava com Abraão, estava nos seios, ele estava nos céus. E aquele que não deu nada, que era o rico e foi para o inferno, ele queria uma só gota de lá. E é como a aflição era tão grande deles verem o paraíso que é estar com Deus no ser de Abraão e eles não ter um pouco daquilo. Tipo assim, pensa aquele dia que você está sem a presença de Deus. Multiplica sem a presença e coloca a ira de Deus. Meu, o que que é o inferno? A gente não sabe o que que é isso. E nem vamos saber, porque a gente já está salvo. A questão é da gente... Nossa, Jesus, ele falava, vocês não querem ir para o inferno. Gente, vocês não querem ir para lá. Porque, meu Deus, não criou o inferno para vocês. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios, né? Não é anjos, ia falar anjos, seus anjos, era anjo caído. E aqueles que foram presos. Estão presos pelo pecado, e aí fala, quem veio para roubar, matar, destruir? Satanás. Então, por isso que ele fez todas as coisas, e aí vai junto e leva as almas juntos. Então, por isso que a gente tem uma missão, apresentar o evangelho. Tá até acabando o tempo, a gente não vai abrir outro da tarde, mas dessa semana a gente continua estudando islamismo, né? Porque eu tô vendo história. Só de eu ter visto a história, gente, eu entendi a cabeça de Maomé. Falei, gente, da onde que Maomé tirou os profetas? Não é possível. Gente, foi através do comércio. Ele ouvia cristãos, ele ouvia judeus. Então ele estava lá, mas ouviu heresia, né? A importância do quê? Aí a gente tem o norte, os profetas do Antigo Testamento, e o planejamento dessa semana agora é a melhor parte. Eu gosto. Nossa, eu vou pegar vários, assim. Jesus falando, sou filho de Deus, como que apontava, Atos, fala Jesus, que quando os muçulmanos perguntarem pra gente, a gente vai estar preparado, assim, preparado, porque antes da nossa reunião, gente, como muçulmano, eu ficava perdida, eu falava, gente, que difícil, que difícil. E essa que é a questão, é difícil porque a gente não entende eles, não conhece, só que agora vai ser bem mais fácil a gente trazer, porque a gente vai estar preparado. Então, depois, mais para frente, seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais, mas a gente vai entrar em contato com esses povos, com o povo Hausa especificamente. Então, não deixa de estudar o Hausa, orando e oração, conhecimento da palavra, oração, vou ficar repetindo, a parte da gente se especializar, anotar oração, comunhão, e não perder, sabe? A gente sempre continuar. Mas eu vou abrir a câmera. Mas é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Gente, tem 1 minuto. Eu devia ter deixado 5 minutos, pelo menos. Eu quero dizer a paz do Senhor e quero dizer que eu continuo orando. E hoje eu pedi oração por mim, as irmãs oraram por mim, para Deus me dar bem muita sabedoria. E quero ler a Bíblia, fazer muitas coisas para Jesus. Estou orando muito.